Olá, o Mano Repórter conversa hoje com a Márcia Oliveira. Ela é fundadora da Germinar RH, startup de recursos humanos. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Obrigado pela visita. Obrigada a você pelo convite, por estar aqui hoje. Márcia, só para a gente abrir essa conversa, eu queria que você apresentasse a empresa, contasse para a gente em que áreas a Germinar atua. A Germinar é uma consultoria brasileira de recursos humanos. Nós atuamos com recrutamento e seleção, treinamento, coaching executivo e de carreira. Nós ficamos localizados em Pinheiros, em São Paulo, e atendemos executivos, média gerência e também profissionais especializados. Então, falando desse departamento de recursos humanos, hoje, qual que é o principal desafio de quem trabalha nessa área? Olha, o principal desafio, principalmente da Germinar, tem sido a informatização dos dados e trabalhar de uma forma bem mais rápida, né, entregando resultados concisos, objetivos e num curto espaço de tempo. Então, pelo menos tem sido essa a demanda dos últimos anos. E falando sobre processos de recrutamento, o que tem de novidade no mercado? Que a gente percebe que é um setor bem dinâmico que tenta se adaptar às exigências das empresas. O que tem de novidade? Olha, eu tenho uma novidade para contar, que é um teste psicológico. Eu sou psicóloga, né, de formação, e também a posterior eu me formei como coach e sempre fui headhunter, sempre trabalhei com os executivos do mercado. E assim, o teste ele traz hoje uma forma mais eficaz de trabalhar, porque ele é online e ele não mede só a personalidade, ele traz escalas de integridade. Nós tentamos inovar trazendo uma ferramenta em que a gente pudesse fazer um trabalho mais objetivo e num curto espaço de tempo, que era a demanda. E a integridade entra como um fator novo no mercado. A gente quase não tem esses instrumentos, eles são mais difíceis mesmo, em função até dos últimos 2 anos em que nós tivemos muita repercussão no mercado, né, com Lava Jato, com políticos, enfim, que foram presos. Então, a gente sente uma demanda, eu tive uma demanda maior há alguns anos atrás sobre ética, sobre valores. Então, nós tentamos inovar trazendo uma ferramenta que conseguisse mostrar um pouco mais dos valores pessoais numa entrevista. Então, para a gente entender como é aplicado esse teste, que fatores são levados em conta? Ele é um teste de personalidade em que nós vamos ver as habilidades. Quando nós temos um cargo, por exemplo, em que exige uma habilidade maior, numa habilidade específica, por exemplo, raciocínio lógico, por exemplo, que ela trabalhe mais com planejamento, ou que ela tenha uma liderança bem maior, faça gestão de pessoas, se desenvolva mais, né, nesse lado humano. Além de medir 7 escalas de integridade, em que nós vamos ver se é uma pessoa que realmente consegue trabalhar sob a pressão de uma empresa que está passando por conflitos, se a pessoa ela consegue superar um ambiente de trabalho tenso, se ela se envolve muito ou se ela se mantém mais neutra, se a liderança dela é mais focada em pessoas ou somente em resultados. E desculpa te interromper, por que esse teste é considerado mais eficiente para a seleção dessas pessoas? Olha, é um teste que já existe na Europa há 20 anos, ele foi todo formatado dentro do Centro de Psicometria da Universidade de Cambridge, que é considerado uma universidade de bastante reconhecimento no mundo, né, por psicólogos. Nós foi um projeto de estudo no Brasil por 5 anos, então nós temos todos os estudos aqui, o Conselho Federal de Psicologia também aprovou e nós temos um bom resultado dentro do coaching e dentro dos programas de desenvolvimento utilizando ele. E dentro disso tudo, como a empresa consegue identificar que um profissional está preparado para uma promoção? Para uma promoção. Numa promoção a gente vai ter todo um roteiro do que é necessário, né, para que ele faça.
Geralmente ele vai sendo trabalhado ao longo do tempo, numa promoção. Quando a gente faz a seleção, a gente já identifica alguns indicadores e a empresa geralmente vai desenvolvendo até que essa promoção ocorra, porque a ideia é que quando ele seja promovido, ele já ocupe, né, tal função. Então, a gente procura identificar esses fatores utilizando o teste e também com o desenvolvimento de lacunas ou gaps que ele não tinha, a gente identifica pelo teste e a ideia é desenvolver. E como que as empresas conseguem observar aquele profissional que está mais preparado? É aquele profissional que merece uma capacitação, merece que a empresa invista nele para que ele possa ocupar um cargo de alto escalão no futuro? Pelos resultados, né, que ele oferece, atitudes, comportamentos que trazem um resultado próximo do que se espera para o cargo. E como que vocês apoiam as empresas nesse processo? Nós utilizamos todos esses indicadores, a princípio a empresa que nos passa e ao longo do tempo a gente vai acompanhando com os programas. Geralmente a empresa elege algum mentor, ele também vai sendo acompanhado e desenvolvido internamente e a gente vai alinhando todos esses processos em conjunto. As empresas têm buscado mais esses tipos de testes, como você falou, teste psicológico, esses tipos de processos? Olha, eu já trabalho há mais de 10 anos com os testes psicológicos, tem empresas que gostam muito, né? Que trazem isso como essencial e aquelas que já têm na sua filosofia, elas realmente querem que a gente utilize. A gente tem uma grande demanda, sim. Outras empresas, por outro lado, não gostam, então a gente tem as duas coisas no mercado. Mas aquelas que utilizam e que já utilizaram, geralmente gostam bastante. E falando um pouco mais de processos de recrutamento, as pessoas, elas, em geral, são honestas nas respostas? Então, essa é uma grande pergunta. Na verdade, toda vez que você se submete a um processo, você está em competição com outras pessoas, né? E é muito comum gerar um medo ou você querer se preparar para isso, porque o mercado é competitivo e nem sempre você vai encontrar aquela posição que você sempre estava almejando. Então, visando isso, esse teste ele traz 4 escalas de auditoria em que nós verificamos a validade. Se a pessoa tentou dissimular, se a pessoa desanimou ao longo do teste, mostrou que ali ela fez alguma diferença na hora de responder, não foi ela mesma, se ela tentou responder o que é socialmente esperado. Então, porque a gente sabe, quem trabalha com seleção, que as intenções, né, sempre elas são maiores, principalmente se a pessoa quer muito aquela posição, então tem uma tendência a mentira ou a dissimulação mesmo. Então isso de uma certa forma ajuda a minimizar eventuais discrepâncias. Sim, e ele traz essas escalas justamente com essa intenção de mostrar se o que eu tenho ali como resultado é verídico ou se há um resultado tendencioso. E que outros fatores as empresas também podem observar para tentar perceber isso, que eu falo num contexto do seguinte, porque eu falo muitas vezes que a pessoa tem que saber se vender, só que muitas vezes essa pessoa pode estar se valorizando demais. A gente tem um outro cenário, né, que é daquela pessoa que tem o talento, tem a capacidade, mas não sabe se vender muito. Como que a empresa consegue identificar, principalmente para minimizar a discrepância da outra, mas também perceber que aquele profissional que não sabe se vender bem é um profissional qualificado? Uhum. Essa pergunta é bem importante, bem legal, porque existe mesmo essa discrepância, né? Inclusive no teste, eu que faço a formação de psicólogos, que faço essa certificação, tem um ponto que a gente discute bastante, que é a questão que tudo que você vê no teste você valida em situações reais. Então, uma forma de minimizar isso é olhar se no decorrer da vida profissional, da vida útil profissional da pessoa, em experiências anteriores, como é que ela agiu.
Então, para a gente verificar tudo isso, a gente tem as escalas, a gente tem o resultado, mas a gente valida ao longo da vida profissional. Então, nós trazemos situações, pedimos para contar, a gente também tira referências, né? A gente olha a reputação dessa pessoa, a estabilidade dela em cargos anteriores também, ou empresas, também nos diz muito, as próprias relações. Então, tudo isso vem a minimizar um bom vendedor, vamos dizer, e se a reputação dele está alinhada ou não realmente com tudo isso que ele tentou mostrar ali. Então, quando a gente fala de executivos, cargos no alto escalão, tem que trabalhar em diversas frentes para atrair um profissional qualificado. O teste por si só, eu costumo dizer, ele é uma medida mensurada, mas o que dá a arte de tudo isso, a visão da personalidade mesmo, é você validar com a pessoa. A gente senta com o resultado e a gente tenta olhar a pessoa como ela é e por que ela teve tais atitudes de pedir demissão de uma, de entrar numa outra, de não suportar tais ambientes, de crescer em outro ambiente. Tudo isso, na verdade, ele está linkado, né, com esses resultados. Ou seja, é preciso entender todo o contexto da vida profissional daquela pessoa. Exatamente. Marcia, para a gente finalizar a entrevista, a gente está no momento que é a perspectiva de uma recuperação da economia e um aquecimento do mercado de trabalho. A gente também está num cenário de transformações digitais. Como você vê esse setor de RH nos próximos anos? Qual que é o principal desafio? O que pode ter de novidade mais para frente? Acho que tendo em vista toda essa aceleração que a gente teve dos últimos anos, que a gente correu muito para medir, para trabalhar, né, em curto espaço de tempo com a tecnologia versus avaliar uma pessoa, que não é simples, como eu te disse, né? Muitas vezes a gente precisa de tempo para isso e o tempo também diz muito na vida de uma pessoa. Eu vejo assim que o mais importante é a gente continuar considerando aspectos pessoais. Acho que uma boa entrevista presencial, não feita por vídeo, acho que ela dá um excelente resultado. A gente continuar mantendo essa pessoalidade, porque experiências têm mostrado muito isso, né? Que existe a cobrança, existe o tempo, mas o importante é a pessoa, e a pessoa precisa ser vista, e a gente não pode perder isso, porque é o melhor do nosso trabalho. Marcia, muito obrigado pela gentileza em esclarecer nossas dúvidas. Obrigada a você. Obrigado pela atenção e até a próxima.